E aí, gente, boa tarde. Gente, falando para vocês um pouco mais sobre os DNAs, né? Os DNAs, os 5 DNAs da matriz humana, né, que foi inserido, né, principais, né, que também tem outros também que eu vou falar mais para frente, e que são DNAs assim que foi meio que inserido com o objetivo de manipular, sabe? Foi pior ainda que na matriz inicial. Foi inserido os 5 DNAs, que é o primeiro, né? O anfíbio, que é o natural de todos, né, os seres, né? O ofídeo, no caso tem a ver com os ofídeos, né, da quarta dimensão, como eu já falei, né, que foi a primeira situação que dividiu, né, o andrógeno em homem e mulher, para poder fazer a primeira manipulação genética de dividir, né, o ser único em dois. Então a situação foi a primeira divisão que aconteceu foi do ofídio, né? Então inserido DNA ofídio, né? Só que aí os ofídeos, o que eles fizeram? Eles combinaram mais DNAs. A primeira foi a combinação do DNA anfíbio, ofídio, mamífero, anfíbio, ofídio, réptil e mamífero, né? O anfíbio, gente, é a matriz inicial, andrógena, né? É o essencial de todos os seres. Todos os seres têm, tá, gente? Inclusive aqueles que não têm, digamos que são reptilianos mesmo. O reptiliano puro mesmo é ofídio e réptil. Então esses daí, eles são... Se eles se apresentam como humanos, é tudo falso, sabe? É tudo uma enganação. É como se... E eles conseguem, gente, inclusive, fazer com que as pessoas encurtam sentimentos por eles, né? Só que não é recíproco. Por isso que quem convive, gente, com os reptilianos aqui encarnados, na verdade não encarnados, são eles mesmos, os corpos deles. Inclusive, se não for a matriz lunar, as pessoas veem a forma deles, tá? Alguns têm influência, tá no campo áurico. Aqueles que são mesmo, eles é a matriz deles mesmos. Aí não há retorno emocional na convivência com o reptiliano. Então, por isso que quem tem relacionamento com eles sofre muito. E quem tem relacionamento com pessoas que são influenciadas por eles também. Porque não existe retorno emocional, sabe? Às vezes a pessoa a vida inteira vive bem, né? Sabe? Porque muitas vezes são mais para intelectuais, né? Os agressivos mesmo são mais aqueles que têm a interação do ofídio com DNA suíno, né, que fica mais a nível sexual, então pode ter perversões, pode ter ideias psicopatas até. Esses são doentios, né? Mas aqueles do ofídio, né, que pega com réptil mesmo, aqueles são mais reptilianos intelectualistas, né? Porque o réptil, gente, tem no nosso corpo, o DNA réptil, é para manter processos fisiológicos do meio de sobrevivência, para autoproteção, né, do corpo físico, aquela coisa que a gente assusta, isso tudo vem do réptil, né? E a serpente mais controla os níveis sexuais e algumas partes também da fisiologia humana também, né? Então, gente, existem várias situações, né, que podem ser faladas para vocês sobre os DNAs. Então, é o DNA, primeiro é o DNA anfíbio, é o essencial, o ofídeo que manipulou, né? Depois colocaram o réptil e o mamífero. Então, o mamífero, gente, é o nosso lado mais emocional. É o nosso lado que nós devemos mais cuidar, que é realmente o que nos liga até mesmo ao coração, que é a habilidade da gente sentir emoção. Então, é a interação do anfíbio com o mamífero, que é essencial, gente, para que os seres humanos vibrem, sabe, positivamente, vibrem de maneira verdadeira, de maneira assim, na condição assim de ser humano, sabe? De se sentirem humanos, seres sentimentais, emocionais, de saber se perceberem como pessoas boas, né? Que têm a capacidade de sentir, sabe? E até mesmo ajudar as pessoas. Então a interação do anfíbio com o mamífero é essencial. Mas tem uma situação que é o seguinte, gente. Quando o anfíbio ele se interage
com o réptil, na verdade, com o réptil ele não se interage muito bem, tá? Não se interage muito bem, mas existe uma interação. Na verdade, o anfíbio, gente, ele não se interage muito bem nem com o réptil, né? Porque o anfíbio ajuda a pegar no hemisfério direito, né? E o réptil ele é mais no hemisfério esquerdo, então ele sempre puxa. Então quem é mais do anfíbio, essas crianças, né, que ficam imaginando, sabe, que tem um pouquinho de autismo, Asperger, essas coisas, eles são mais anfíbios, eles não têm pouco DNA réptil. Por isso que num futuro próximo vai saber que essas crianças são muito especiais, que não tem problemas, que na verdade é o mundo que tem problemas de não saber, né, de não saber a verdade, que elas são seres realmente especiais. Então o que acontece é o seguinte, gente, o DNA réptil e aviário, eles meio que conspiram para o nosso estado humano natural. Porque no nosso estado humano natural, gente, toda a nossa fisiologia, tudo está a nosso favor. Só que foi inserido, gente, o DNA réptil, né, primeiramente para manter o controle, comunicando com o ofídio. Então, quando era assim, os seres meio que agem como uma forma assim de desempenharem um papel aqui para os reptilianos, quando é uma influência no DNA ou quando eles mesmos são os próprios, né? Então, digamos que a pessoa que tem a interação bem comunicada do ofídio com o réptil seriam reptilianos. Mas no caso tem uma outra interação, gente, sabe? Uma interação secreta que é do réptil com o aviário. Que na verdade os aviários, gente, eles vieram depois, mas eles já tinham uma interação muito antes com os ofídeos, tá? Inclusive muitos dizem que eles seriam até mesmo no caso não, minto, tá? É porque é muita informação, gente, eu tenho que estabilizar na minha mente para passar para vocês. O que acontece é assim, é que há uma conexão do DNA réptil com o DNA aviário. É como se estivesse meio que esses dois DNA se comunicassem bem. Mas o que acontece? Os primeiros, gente, a manipular a gênese humana e a dividir o ser humano, que era um ser andrógeno, em masculino e feminino, foram os ofídeos. Então eles, no caso, têm mais conhecimentos ancestrais lá para perto dessa situação do anfíbio, né? Então esses ofídeos, que são aqueles que estão na quarta dimensão, né? Seriam aqueles que têm mais influência, né? Os que controlam a quarta dimensão. São eles que têm muitos conhecimentos ocultos da humanidade, tá? Os que mais têm. Os aviários, gente, eles também têm, tá? Só que eles têm mais relativo às manipulações que eles mesmos fizeram na gênese humana, que eles inseriram o DNA aviário para que esse DNA meio que fizesse uma conexão, né, com a constelação que eles vieram para eles mandar informação. Só que esse DNA, gente, ele não está de acordo nem com o anfíbio, nem com o mamífero, nem com o ofídeo, né? Então, digamos que ele dá um desajuste no corpo da pessoa, que a pessoa costuma ter problemas, né, também problemas de saúde. Inclusive as pessoas que têm muito DNA aviário, eles costumam desenvolver vários problemas de saúde, tipo assim, tem osteoporose, pode ter problemas, né, problemas metabólicos, pode ter problemas na tireoide, pode ter problemas, desenvolver, sabe, problemas assim, sabe, são tipo assim, são pessoas que têm problemas, sabe, que ficam tratando, mas eles conseguem conviver com aquilo, sabe, não é nada que tire eles repentinamente, sabe. Inclusive eles são protegidos até do câncer por esse DNA do ofídio, porque o ofídio o ofídio não, no caso, por esse DNA aviário. Em algumas questões pode ser que pode proteger também, né? Mas quando a pessoa tem muito, porque quando a pessoa tem o problema do ovário, né, que é o desequilíbrio que gera no corpo, né, que eles têm uma interação muitas vezes, né, com o ofídio, né, e com o ovário.
quando há uma interação do ofídio com o aviário, gera uma certa labuta no corpo, né, da pessoa, de o aviário sempre meio que interferindo em alguns níveis fisiológicos. Aí pode gerar, inclusive, o câncer nas pessoas. Mais para frente, isso pode ser um conhecimento lógico. Eu passo, gente, para vocês de uma forma mais prática. Mas isso é uma coisa que futuramente, talvez mais próximo, vai saber, sabe? Só que isso a gente vai interagir com as pessoas num nível muito profundo e espiritual. Isso interage com o espiritual. Tudo, como eu já falei para vocês, tudo que está na nossa matriz humana tem de informações, também de vidas passadas, as formas dos nossos rostos, dos nossos crânios, tudo, gente, a nossa compleição da nossa pele, do nosso corpo, nossa textura, tudo, se a gente tem pelos ou não tem, a barba, tudo, cabelo, tipo, isso tudo tem relacionamentos com vidas passadas que vivemos aqui, sabe? Então tem relacionamento com ancestrais. Então, no caso, gente, é o DNA aviário que ele faz o maior número de doenças nas pessoas. Porque o DNA ofídio, gente, ele inclusive livra as pessoas de tudo quanto é tipo de doença e consegue configurar a pessoa para ter alta energia, porque ele se une ao DNA anfíbio e faz uma boa reflexão lá na quarta dimensão, que são dos ofídeos. Então, com essa comunicação, né, fica padronizada e os estímulos do corpo são meio que equilibrados, né, e a pessoa tanto desenvolve um nível intelectual muito bom e tanto capacidades assim até mesmo espirituais. Como já falei da elevação da Kundalini, é também uma interação do DNA ofídio, né, que está lá na base, que é a base da Kundalini, que está no chakra básico, né, que seria, no caso, o DNA ofídio, né, que se liga ao DNA anfíbio, que seria aquele, no caso, que tem a maior comunicação, que é muito sensível, então tem a capacidade de fazer uma alta comunicação. Mas também nós temos também aqui, nessa área também, que nos liga ao mamífero, que sente, né, que nos torna melhor. Uma situação também que acontece é a seguinte, gente, que existe uma conexão que ajuda as pessoas a conectar o nível no caso do ofídio, direto com o estado mental, né? Que levaria do ofídio direto para a conexão ofídia e anfíbia, né? E que levaria as pessoas a elevar a Kundalini e acessar. Só que isso é uma conexão, né, que tem a ver também com os reptilianos. Então, os reptilianos têm o conhecimento e a influência, né? No caso, os ofídeos, né, têm conhecimento e influência sobre isso, né? E eles, na verdade, eles têm uma capacidade espiritual muito grande, sabe? É, no caso, o aviário que dá uma dificuldade, porque eles querem influenciar os seres humanos no nível sentimental. No caso, eles são contra os ofídeos, tá? Por isso que a igreja não fala, gente, Maria pisa na cabeça da serpente, porque os aviários, né, Ave Maria, entendeu? Os aviários são contra o pessoal da serpente, sabe? Porque meio que parece que eles querem limpar a barra de um pessoal deles que no passado ancestral, né, que tem a ver com as deusas, por exemplo, Inanna, Ishtar, Ereshkigal, que tinham mulheres com asas, né, que tinham até mesmo serpentes enroladas em seus braços. Eles querem meio que talvez limpar a barra deles do passado e pegar o pessoal deles aqui e levar daqui, né, para fazer meio que um resgate, né? Que tem muita influência, que hoje o mundo é híbrido, né, gente? Se misturou vários povos, várias pessoas, né? Então tem isso também, gente, né? E tem a situação dos ofídeos que oferecem conhecimentos, né? Mas aí no caso é o DNA ofídeo que é mais pelo lado da Kundalini, né? Um pega mais o sentimento para as pessoas serem tocadas, né, e deixarem de ser ruins, e outro já pega mais pela capacidade de desenvolver poderes extrafísicos, né? Mas mais para frente, gente, eu vou explicar para vocês toda a interação que tem nesses DNAs, e é muita coisa para ser passada, sabe? É um conhecimento realmente muito grande e muito valoroso. Mas o principal que eu tenho para falar com vocês é o DNA anfíbio mesmo, que eles é esse DNA, gente, que remonta antes dos reptilianos, antes dos ofídeos, tá? Inclusive tem uma interação dos dinossauros com o povo aviário também, com o povo bafo. Então teve uma interação
de raças reptilianas que não são os ofídeos, com a interação com os aviários, que até mesmo tem relação com os dinossauros, tá? Isso lá no início mesmo, né? E que inclusive eles coabitam com governos da Terra, né? Inclusive com religiões, e ainda não deixam que muitos conhecimentos sejam acessíveis, né? Mas o que eu tenho para falar que for futuramente